Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que vá ouvir este pequeno testemunho, neste vídeo. Eu chamo-me Alda Marques e queria deixar aqui este pequeno testemunho que tem a ver com aquilo que aconteceu há uns anos atrás na minha vida. E eu espero que este testemunho sirva para ajudar você que está a sofrer algum problema idêntico ao meu, ou parecido com o meu, ou outro qualquer problema. Eu quero motivá-lo a você confiar em Deus, a buscar a Deus de todo o seu coração, a confiar em Deus com todo o seu coração, com todas as suas forças, porque Deus é o Deus dos milagres. Deus, o Deus criador dos céus e da terra, é aquele que é o Deus dos verdadeiros milagres e que pode e quer fazer um milagre na sua vida, conforme Ele já fez vários milagres no meu corpo. E eu quero vos dizer que há uns anos atrás, há cerca de 13 anos, mais de 13 anos atrás, foi-me detectado um cancro nos intestinos e eu tive que ser operada. Confesso que na altura, quando me foi detectado e disseram o que era, eu fiquei um bocadinho assustada. Não muito, mas um pouco assustada, porque fui apanhada de surpresa, eu não estava à espera daquilo. Mas eu agarrei-me a Deus, eu falei com Deus, eu orei muito a Deus e o Senhor, Ele tirou todos os meus medos, todos os meus temores e eu confiei nele completamente. Deus disse-me, tu vais ter que passar pelo hospital para ser operada. Eu fui operada no hospital do INPO em Coimbra. E Deus disse-me que eu teria que passar pelo hospital, mas não iria passar nem pela quimioterapia, nem pela radioterapia, e foi exatamente isso que aconteceu, porque depois o médico veio com o resultado e disse que não era necessário. Mas eu fui operada, fiz a recuperação, que não foi nada fácil, a recuperação deste meu problema nos intestinos, mas para vos dizer que este problema não impediu de eu viver a minha vida normalmente, porque eu agarrei-me de tal maneira a Deus. Eu já eu já tenho Jesus há muitos anos na minha vida, desde os 29 anos de idade que eu tenho Jesus verdadeiramente na minha vida, porque até aos 29 anos de idade eu andava perdida. Eu ouvia falar de Jesus, mas nunca tinha tido uma experiência com Jesus. Mas depois, aos 29 anos de idade, eu tive esta experiência de perdão, de libertação e de cura dos meus pecados. Então, você também pode ter, porque Jesus quer fazer em todos que se agarram a Ele, que se achegam a Ele, que o recebem no seu coração. Eu quero vos dizer que este problema do cancro, de eu ter que ir lá passar no hospital, ainda que muita gente esteve a pedir a Deus por mim, tive muitos amigos e amigas que pediram a Deus por mim, a igreja, não só aqui em Portugal, mas no estrangeiro, pediram a Deus por mim, para que o Senhor pudesse intervir com cura. Mas Ele não me curou assim, a fazer desaparecer o cancro, não. Eu tive que passar pelo hospital, porque Deus disse-me para eu ir ao hospital, eu tinha que passar pelo hospital, porque havia lá muitas pessoas que tinham que ouvir de Jesus pela minha boca. Jesus podia ter escolhido outra pessoa, mas não era outra pessoa que ele queria que falasse naquela altura àquelas pessoas. Ele escolheu-me a mim para eu falar dele àquelas pessoas, para que aquelas pessoas também tivessem fé e esperança de que Jesus tem o poder de curar e de transformar as vidas delas. E também quer e pode transformar a sua vida se você permitir que Ele o faça. E eu quero dizer-vos que nesta tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite, depende da hora que me estiver a ouvir, que você pode e deve falar com Jesus, porque Ele ouve. Há muitas pessoas que pensam que Jesus não ouve as nossas orações e acham-se indignas, acham que não são dignas de falar com Ele. Não é pelo facto, o ponto não é esse, não é pelo facto de sermos dignos ou indignos. O ponto é que Jesus foi à cruz por nós.
Ele foi morrer na cruz do Calvário e a Bíblia diz que ele levou sobre si toda a dor, toda a doença, toda a enfermidade, toda a aliás, diz que pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Nós só temos que crer que ele tem todo o poder para transformar e para curar o seu problema. Seja qual for o problema, seja cancro, seja problema psiquiátrico, psicológico, seja lá qual for o seu problema. Ele tem a solução. Fale com ele. Ele ouve porque ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele está vivo e vive para todo sempre. E eu tenho experiências incríveis com ele, de várias curas no meu corpo. Eu já tenho experimentado. Já passaram tantos anos e eu estou aqui. Mas eu quero vos dizer que este Jesus, lindo, amoroso, este Jesus que é o médico dos médicos, os médicos podem dizer muita coisa para si, mas Jesus tem sempre a última palavra. E então eu quero vos dizer que Jesus, ele pode curar. Um bocadinho antes da pandemia, foi-me detectado, por causa de uma bactéria que eu tive no estômago, foi-me detectado uma bactéria, depois com o tratamento, que foi muito forte, o tratamento que eu fiz para matar a bactéria, que a bactéria chama-se Helicobacter, ou pylori, alguns chamam de pylori. Ela fez estragos no meu estômago, ao ponto de eu ficar com princípios de cancro no estômago. E o médico disse-me que eu estava com um princípio de cancro no estômago. E eu disse, meu Deus, como é que isto é possível? Como é que tu deixaste isto acontecer, Deus? Mas mais uma vez, meus queridos, eu quero vos dizer que eu experimentei o grande amor de Deus e a cura. Eu falei novamente com Deus, eu agarrei-me a Deus, eu abri o meu coração para Deus, pedi a cura e Deus curou-me. Ele fez desaparecer o cancro que eu tinha, o princípio do cancro no estômago. Em 2021, a minha médica que me está a seguir, ou que me estava a seguir no hospital, aqui na Nélio Mendonça, na Ilha da Madeira, disse que em 2021 desapareceu completamente. Isto quer dizer que Jesus, ele pode e quer fazer o milagre. Se ele fez em mim, também pode fazer em si. Sabe, o problema é que às vezes nós não confiamos. Mas no Salmo 37 e o versículo 5, na Bíblia, no Salmo 37 e o versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele tudo fará. Então, foi isso que eu fiz e você deve fazer também. Entrega a sua vida a Jesus, entrega a sua vida nas mãos dele e deixe que ele cure. Abra o seu coração, fale com ele porque ele ouve as suas orações. Conforme ele me ouviu a mim, também vai ouvir a si. Naquele hospital onde eu estive pela primeira vez, lá para ser operada ao cancro nos intestinos, lá no IPO em Coimbra, há cerca de 13 anos atrás, havia lá muitas pessoas que precisavam de ouvir falar e eu falei com elas todas. Inclusive estava lá uma senhora que estava com muito medo, mesmo muito medo do que estava a acontecer com a vida dela. Já tinha tido um cancro num peito e agora ia tirar o outro. Estava com muito medo das agulhas, da quimioterapia, de tudo que estava ali à volta. Mas eu quero vos dizer que eu disse a ela: agarre-se a Jesus conforme eu fiz. Fale com ele, diga a ele, peça-lhe para lhe tirar os medos e ele vai tirar. Peça-lhe. E ela fez, e exatamente aconteceu assim. Portanto, meu amigo, minha amiga, minha irmã que me está a ouvir desse lado, fale com Jesus, confie nele, porque o Senhor tem todo o prazer de trazer a bênção sobre a sua vida. Fale com ele, porque só ele pode e quer transformar e curar a sua vida. Então, este é o meu desejo para a sua vida, que você realmente entregue tudo nas mãos dele e o resto ele o fará. Está bem? Deus abençoe e até um dia destes, talvez, se Deus quiser.